ser de luz! Oi, alma gostosa, tudo bem com você? Energia boa? Espero que sim, porque agora acabou de começar, hein? Nosso momento de conexão, nosso momento de evolução, nosso momento de transformação, que eu sempre amo. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês pediram bastante lá no Instagram. Quem não me segue é Thaís Galácio Oficial, me segue lá. Então já parou pra pensar quais são os seus maiores medos? Tem medo que trava a gente, que faz a gente desistir antes mesmo da gente tentar, né? Pois é, hoje eu vou compartilhar com vocês os 6 maiores medos de todo ser humano. Será que os seus medos estão nessa lista? O medo é uma sensação que aparece quando a gente sente que algo ruim pode acontecer. Então pode ser um perigo de verdade ou só algo que a nossa mente está imaginando. Então, ele existe. O medo é super importante, uma emoção, para nos proteger, né? Ajuda a gente a sobreviver, senão a gente ia atravessar a rua sem olhar. Então, ele deixa o nosso corpo também preparado para agir. Lá no nosso cérebro tem uma parte que se chama amígdala, que funciona tipo um alarme. Então, quando ele percebe que tem um risco, ele manda um sinal para o corpo se preparar para correr ou para lutar. Quando o medo bate, o corpo entra no modo de alerta e vai liberar hormônio do estresse, como adrenalina, como cortisol. E isso causa reações. Então, vamos lá. Coração dá uma acelerada, o sangue corre mais rápido, tá? Porque o corpo tem que se preparar, porque ele vai correr ou vai lutar. Respiração fica rápida, porque precisa mandar mais oxigênio para o músculo. Os olhos, eles dão uma regalada. Por quê? Porque as pupilas se dilatam para elas poderem enxergar melhor. Lembra que a gente está correndo ou vai lutar. Músculo fica tenso, pronto para reagir. Suor, o corpo começa a suar para não superaquecer. Cabeça fica um pouco confusa, fica difícil pensar direito, porque o cérebro está focando só no perigo. Então, se o medo ficar forte demais, então vai causar ansiedade. Você vai ficar preocupado o tempo inteiro, pode gerar fobias, medos exagerados e atrapalham muito a nossa vida. Tem até paralisia, gente. Tem gente que trava e não consegue reagir. A gente acaba tendo decisões ruins quando a gente tá com medo. No final das contas, o medo ele é importante para proteger a gente, mas se ele for muito forte ou ele durar muito tempo, ele pode acabar fazendo muito mais mal do que a gente imagina. Então, assim, vamos falar dos medos básicos que todo ser humaninho sente, tá? Que são aqueles medos que mexem com a gente e podem atrapalhar, sim, a nossa vida, se a gente não souber lidar com eles. Primeiro medo, anote aí, é o medo da pobreza. Muita gente tem medo, sim, de ficar sem dinheiro. E isso acontece porque a pobreza significa falta. Então, falta de alimento, falta de comida, falta de ter um teto. Se a gente não tem dinheiro, muita coisa na nossa vida fica desafiante. A pessoa fica tão preocupada, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter conforto, eu não vou ter liberdade, essa seria a palavra. E aí esse medo faz parte do ser humano. Ninguém quer passar por aperto ou depender dos outros. Segundo grande medo, anota aí, é o medo da crítica. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém. E quando alguém aponta um erro nosso, a gente sente na nossa autoestima e na nossa confiança foi atingido, sabe, né? Tem um monte de vídeo meu ensinando aqui como lidar com as críticas, né? Porque dependendo de como a gente encara isso, tem críticas que podem ser construtivas. Realmente, eu não tava prestando atenção que eu tô agindo dessa forma e eu vou prestar atenção nisso. Mas tem críticas que se a gente comprar isso e acreditar como verdade absoluta, nem faz parte da nossa vida e a gente acaba enxergando, ter uma distorção disso. Terceiro grande medo, medo de perder a saúde. Saúde é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida. E ao mesmo tempo, muita gente não dá valor, né? Quanto deveria, cuidando da alimentação, exercício, fazendo meditações, deixa o corpo, mente, tudo para depois. E o pior, tem gente que até faz coisas ruins achando que está se cuidando, mas na verdade, se a saúde tá mal, todo o resto acaba desmoronando, né? Então é essencial lembrar que tem que se cuidar antes que seja tarde demais. Você se encaixou em algum desses medos? Porque agora a gente vai continuar falando sobre aqueles medos que todo mundo sente, mas nem sempre gosta de admitir. Quarto medo, medo de perder o amor ou não ser amado. Pois é, o ser humano tem uma necessidade enorme de dar e receber amor. E os nossos relacionamentos, eles são baseados nisso, em carinho, em afeto, troca, cuidado. Mas muita gente tem muito medo, morre de medo desse amor, de ser trocado, de ser abandonado.
enfim. E tem amor de amizade, tem amor da família. O ser humano tem medo, sim, de ficar sozinho. Quinto medo! O medo da velhice. Tem gente que faz de tudo para parecer mais jovem para sempre. E é importantíssimo cuidar da saúde. Super concordo. Mas a gente não pode viver numa batalha contra o envelhecimento. Tô com 43, vou fazer 44 e assim. O que eu posso fazer pela minha saúde, eu faço. Eu treino, me alimento bem, eu medito. Mas eu sei que eu envelheço. Eu não tenho mais a pele de quando eu tinha 20 anos. Eu não tenho mais o joelho de quando eu tinha 20 anos. Mas tá tudo bem. Eu estou envelhecendo porque é o processo natural da vida. Com sabedoria. Sexto medo! Esse eu achei que você já sabia, que é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Engraçado, eu não tenho medo da morte. Não tenho, porque eu acho que, na verdade, a morte é só um processo, né? Se tem vida, vai ter morte. A gente nasce sabendo que um dia a gente vai partir. Então, assim, eu não tenho medo da morte, de verdade. Isso é uma coisa que não me assusta. Eu não tenho medo de perder o grande amor, também não tenho. Não tenho, porque eu acho que se a pessoa sai da vida, tanto alguém, família, amigo, alguém que você gosta muito, é porque era pra sair, eu confio no universo. Medo de perder a saúde, talvez, acho que um pouquinho. De envelhecer, não. E da morte também não, porque eu não acho que é algo ruim. Eu acho que a morte é só uma transformação para uma, né, para um outro lugar. O mais importante é não deixar esses medos nos paralisarem, né? Às vezes a gente tem medo de alguma coisa que está relacionado a algum desses 6 maiores medos. Por isso que eu quis falar deles, porque às vezes eu não consigo fazer algo porque eu estou sentindo medo. Tá relacionado com algum desses 6? Porque são os maiores medos. Então, eu acho que o primeiro passo é, do que eu tenho medo, esse medo está associado ao quê? Porque se for um medo de falar em público, ou medo de errar, medo de perder alguém, seja lá o que for, eu colocaria isso num papel. E por que eu sinto esse medo? Ele vem da onde? Eu sinto isso todos os dias? Ou eu sinto só quando tem alguma ameaça? Ele é muito grande, se eu pudesse falar o tamanho dele, é uma bola assim, assim, assim. A gente vai começar a tentar, qual a cor desse medo? Se tivesse uma forma, uma cor. Sabe, você vai tentando perceber na sua cabeça se esse medo é real mesmo ou ele é muito imaginário. Você tá colocando, às vezes, um peso muito maior. Então, quando a gente coloca no papel, é legal, a gente muda um pouco a perspectiva desse medo, sabe? E aí, se for um desses 6 medos, ok, são medos mesmo que todo ser humano tem. E realmente é um medo que faz parte do ser humano. Mas como que eu posso diminuir ele? Esse medo me paralisa, o coração acelera, minha mente trava. Eu paro de fazer as coisas. Então, peraí. É o momento que você tem que parar, respirar. Ok. Solto o ar, vou escrever. O que eu sinto? Durante lá esse pico aí do medo, tô sentindo aqui um medo, vou ter que falar em público eu sentindo. Antes de entrar, vai falar lá em público, escreve tudo que você sente. Você vai perceber que vai ficando mais calmo, você vai começar a pensar com clareza, você vai começar a enfrentar esse medo, porque a gente só consegue superar o medo se a gente enfrentar. Deixa eu contar isso pra vocês. Tem gente que fala assim, Thaís, como que você fala assim pras pessoas, que você tem coragem, abre o Instagram e fala, não tem medo do julgamento, não... Às vezes, me pego em situações que sim, eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho uma coisa que acho que eu aprendi, que é o seguinte. Por mais que você faça da melhor forma possível, da sua melhor forma possível, sempre vai ter alguém que vai te criticar. Sempre. Você não vai agradar todo mundo. Isso é da vida e tá tudo bem. Então, eu não tenho essa necessidade. Então, eu já eliminei ela, porque eu já fiz esse exercício de escrever. Segunda coisa, eu tô entregando do meu coração, assim, fazendo tudo que eu posso. Então, se as pessoas que tiverem que ouvir, eu vou confiar no universo que são as pessoas certas que vão estar ouvindo, vão estar se conectando. Terceira coisa, mesmo com esse pouquinho de medo, eu falo medo, eu vou com você mesmo, você vai me acompanhar, porque eu vou fazer. Eu não vou me paralisar. E aí eu vou, e aí quando você percebe, você não olha mais pra esse medo. Ele tá lá do seu lado, mas você não olha mais pra ele. É muito interessante. Mas esse exercício de parar, respirar, de escrever o tamanho, a cor, da onde vem, gente, me ajudou demais. Posso falar? Se eu tô aqui falando com vocês hoje, realmente é de você prestar atenção e olhar pra dentro. Por isso que eu sempre vou falar pra vocês. O autoconhecimento é tudo. Olhe pra dentro, se conheça, porque você se conhecendo, você vai entender os seus medos. E aí você fala, meu querido, vamos comigo? Tudo bem, você tá aqui do meu lado, vamos junto tomando um café, pra pelo menos ser mais leve, não é? Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão.